gente, falar pra vocês, por eu ter ficado bastante tempo sem falar sobre o que eu tenho realmente, que é o lúpus, né? E por muito tempo eu ter renegado o assunto por preconceito de mim mesma, né? Algo assim, totalmente fora do contexto, né? Uma mente totalmente fechada que eu tava em relação ao assunto, só que agora ela tá se abrindo mais, eu tô querendo me abrir mais em relação a esse assunto. Eu fiz uma pesquisa, né, gente? Eu tive que pesquisar sobre a doença que eu mesma tenho, né? Por quê, né? Porque o que acontece? A gente vai evitando e vai se desconhecendo. Então a gente precisa conhecer mais o que a gente tem, pesquisar, se aprofundar mesmo, né? Quase se formar em relação ao assunto, pra gente poder se autoconhecer. O autoconhecimento sempre é muito bom em todos os quesitos, né? Seja que você esteja algum problema, alguma doença, qualquer coisa, né? Então, né, gente, eu vou explicar pra vocês aqui, mais assim, mais especificamente, mais cientificamente, sobre o que se trata, né? A doença com a qual eu sou portadora, né? Com a qual eu fui diagnosticada no dia 22 de novembro de 2019, pela doutora Priscila, né? E assim, e o nome dela, né, gente, novamente frisando para vocês aí, para quem não conhece, né, é lúpus eritematoso sistêmico, né? É uma doença autoimune, assim, né, gente, vários artistas, para quem aí não sabe, possuem, são portadoras também de LES. Selena Gomez é uma delas, Lady Gaga, Kim Kardashian, outro que tinha também lúpus era Michael Jackson, só que o dele se regrediu para o vitiligo por conta dele renegar mesmo o tratamento do lúpus, né? E outros artistas possuem doenças autoimunes também, né? Muitos artistas. Temos também o Justin Bieber, né, também, que ele tem a doença de Lyme, que é uma coisa parecida com o lúpus, só que funciona de forma diferente, né? Então, né, gente, eu vou explicar pra vocês como que é que funciona cientificamente a doença, como que acontece, o porquê acontece, o tratamento, as causas e tudo mais, tá? O que é o lúpus? É uma doença inflamatória e autoimune que pode afetar múltiplos órgãos e tecidos como pele, articulações, rins, cérebro e outros órgãos, causando fadiga, febre e dor nas articulações. Quando a minha estava em remetência, eu tinha tudo isso, viu, gente? Mas quando ela passa pela fase de tratamento e vê, eu tô na fase de tratamento, ela já tá controlada. Esses sintomas, essas coisas todas, digamos assim, que ficam controlados. Então, né, gente, como que se pega, né, o lúpus? E veio, no caso, até hoje eu não sei como que isso aconteceu comigo, por que que aconteceu, né? Mas eu acredito que no meu caso, gente, seja uma coisa mais do sistema nervoso que desencadeou por essa doença e tudo mais. Uma coisa genética, né? Uma coisa do tipo, né? Porque a minha descendência é de coisas, assim, muito digamos, europeia, né, gente? Uma coisa italiana, coisas assim do tipo, que carrega, assim, no sangue, um sangue um pouquinho mais, assim, vulnerável para adquirir certos tipos de doença, né? Então, como que se pega, né, gente, o lúpus, né? A doença de lúpus não é contagiosa e, por isso, não pode ser transmitida de indivíduo para o outro. Ela é resultado de uma série de processos internos no organismo de uma pessoa que não pode ser passados para terceiros. O lúpus é mais comum em mulheres do que em homens. É mais comum em mulheres, gente. Quais os sintomas da doença de lúpus? Quando ela está em atividade, né, gente? É o seguinte: o lúpus é causado principalmente por fatores genéticos que levam o sistema imunológico a produzir anticorpos que atacam células saudáveis do corpo, causando inflamações em diversos órgãos, né? É isso que acontece, né? Então, e daí como que, digamos assim, como que ela é detectada, né, gente? Qual é a forma que você faz de conta? E veio, eu fiquei, né, no hospital durante muito tempo com, assim, a suspeita, né, de ter o lúpus, de ter o LES.
E daí, o que acontece, né, gente? Para eu poder ter descoberto isso, foram feitos diversos tipos de exames, né? Exames de sangue, primeiramente, né, gente? Que o exame através dos leucócitos. Se ele tiver com um valor menor que 4.000 ml, já é, assim, digamos assim, já é diagnosticado que você possa ter o lúpus, né? E os linfócitos com valor menor de 1.500 ml também. E a redução da quantidade de glóbulos vermelhos, as hemácias, e número de plaqueta, em mais ou menos 2 exames de sangue realizados. E no meu caso também, né, gente, veio a doutora, ela fez um questionário de 20 perguntas pra mim, tipo, faz de conta, tá caindo o cabelo, tá tendo apetite, tá tendo força, tá tendo feridas nas mucosas, tá tendo ínguas, tá tendo falta de apetite, tá tendo perca de peso, tá tendo manchas. E eu se enquadrei das 20 perguntas que ela me fez, eu me enquadrei em 11 perguntas. E também, né, gente, ela também colocou tipo um medicamento, né, intravenoso, Mesna, no qual eu passei pelo tratamento diversos meses. Ele reagiu de forma positiva no meu sangue. E isso já era uma coisa, digamos assim, era tipo um teste, porque quando não reage no corpo, a pessoa não tem a doença, mas quando reage, ela possui a doença. No meu caso, reagiu, e daí que foi diagnosticado o LES, né? Foi assim que eu fui diagnosticada, né? Foi desta forma. E também pelos membros inferiores meus, né, gente, que possuía edemas inferiores que duravam há meses. E é assim que é descoberto, né, o lúpus, né? Ele digamos assim, ele vai sendo desmascarado aos pouquinhos, né? E o meu foi desmascarado dessa forma. Daí o que desencadeia o lúpus? Faz de conta, eu descobri que eu tenho lúpus, daí o que eu tenho que fazer para prevenir, para não ocasionar novamente as reações e tudo mais. No meu caso, gente, quando eu adquiri o lúpus, depois eu vou fazer um vídeo para vocês, um depoimento maior, daí quem tiver paciência para entender como que surgiu tudo isso comigo, como que foi acontecendo e tudo mais. No meu caso, ele atingiu na pele, primeiramente, que eu lembro que eu tinha muitas manchas brancas e vermelhas pelo rosto, pelos braços, pelas costas. Eu tinha muita fadiga e eu passei a ter muito inchaço, né? Que foi as pernas minhas ficaram 8 meses inchadas, né? E eu não conseguia me locomover e tudo mais. E tinha falta de apetite, peguei uma anemia, né? Então, né, gente, e daí o que acontece? No meu caso, o lúpus, ele atingiu a pele e depois ele atingiu o rim, que eu fiquei com insuficiência renal e quase passei por uma hemodiálise, né? A inflamação deu nefrite lúpica, que é uma inflamação de uma camada do rim, né? Onde ocasiona a insuficiência renal, onde você não consegue mais urinar, você não consegue mais obrar e você fica assim, numa coisa assim, digamos assim, um pouco complicada, um pouco delicada, porque eu iria estar passando por uma hemodiálise, mas graças a Deus a médica minha, a doutora minha, foi muito especializada, a doutora Fátima, e ela conseguiu me resgatar pelo menos disso, né, gente? Então, né, gente? Então, o que desencadeia o lúpus? Depois que você já passa pelo tratamento e, assim, você não quer que a doença, tipo, que acorda, né? Porque ela pode acordar a qualquer momento. Tem até uma música da Selena Gomez que diz que o lúpus é como se fosse um lobo dentro de si, que você tem que ficar, assim, digamos assim, manter um sistema nervoso, assim, regulado, uma alimentação regulada, tudo de forma equilibrada, por o lobo não acordar, né, gente? Porque se o lobo acorda, pode ser fatal. Pode ser fatal. Mas se você passa por um tratamento, se você segue o tratamento à risca certinho, você pode viver bem durante um bom período de tempo, né? Então, né, gente, o que desencadeia o lúpus? Então, no meu caso, é o seguinte, né? Olha só as coisas que vêm na internet, minha doutora já falou comigo também, doutora Priscila, né? E é o seguinte, né? Como que ela desencadeia? Como que ela pode, como é que se diz? Reativar no meu sistema imunológico. Como? Luz solar,
Gente do céu, é por isso que todos os dias eu falo pra vocês as novidades da Rê. Protetor solar todo dia, né, gente? Por quê? Porque no meu caso, minha pele é muito sensível. Eu preciso de protetor solar. Porque o sol, a luz do sol, a radiação do sol, ela reativa o sistema, a doença de lúpus, que pode reativar todos os anticorpos e gerar novamente tudo de volta outra vez, né, gente? Então, luz solar, exposição à luz do sol de forma inadequada, em horários inapropriados, podem agravar a inflamação ou desenvolver o lúpus e pode provocar um câncer de pele, né? Então, se eu não me cuidar, o lúpus ele desencadeia muito rapidamente um câncer de pele. Então, por isso que todo esse cuidado de muito protetor solar, fator maior, se possível, usar roupas. A minha doutora sempre fala que eu não posso usar roupa peladinha, tem que colocar roupa de frio, roupa térmica, né? É uma coisa bem séria nesse quesito do sol. Não deve ter consumo de álcool, né? No meu caso, assim, não posso ingerir muito álcool, cigarro e outras drogas, né? E daí também pode ocorrer durante essas crises, atividade física, você sempre tem que estar realizando uma atividade física. É por isso que às vezes, né, gente, a minha atividade física que eu mais gosto, assim, não tem muita condição para academia. A minha médica já falou que eu não tenho muita massa muscular, eu precisava ter massa muscular. Mas assim, eu faço uma caminhada todos os santos dias com a minha irmã Pri, assim, é de 20 minutos que dura a nossa caminhada, né, até a igreja. E dançar, assim, também, né, gente, as danças, principalmente. No quesito danças, assim, na internet também, eu acredito que seja uma atividade física também para ajudar o corpo a trabalhar certinho, né, em relação ao lúpus também, né, gente? E daí também tá escrito aqui que a gente tem que manter regularmente o consumo de alimentos, né? Sem muito açúcar, tipo refrigerantes, bolos, sorvetes. Não vou dizer que eu tirei tudo isso do meu cardápio, gente. Eu continuo consumindo tudo isso, mas de forma equilibrada, de forma saudável, de forma sem muito exagero, sem muitos excessos, entendeu? Alimentos ricos em gordura, como frituras, pizzas, porque esses alimentos favorecem a inflamação do organismo e daí promovendo o surgimento de pressão alta. Pressão alta eu já tenho, né, gente? Mas eu tomo losartana, medicação e tudo mais, ganho de peso, osteoclerose e diabetes. Daí o tratamento, né, gente? Vamos para o tratamento de lúpus, né? Como eu já falei para vocês, minha médica já falou também, e todo mundo sabe disso, doenças autoimunes geralmente não tem cura, e o lúpus não tem cura, né? Mas pode acontecer milagres? Pode acontecer milagres, que eu já vi casos que a doença não retornou mais e ela se acabou por completo em diagnósticos e tudo mais, né? Assim, o que acontece, né, gente? É uma coisa que tem remitências e tudo mais e adquire certos tipos de tratamento, né? No meu caso, o que acontece, né? O tratamento meu foi que eu tomei medicações mesas, eu vou explicar pra vocês mais certo no depoimento que eu fiz. Tomei medicações durante um certo período de tempo, depois eu cheguei a tomar 20 medicações já, mas agora no caso são poucos remédios, foram reduzidos, né, os meus remédios, graças a Deus. E assim, né, gente, o tratamento não tem, né, cura, mas consiste em medicamentos imunossupressores, que inibem a atividade do sistema imunológico, como hidroxicloroquina, né, e corticoides, né. É um caso meu, né, gente? Então, né, gente, é isso, né, explicando aí pra vocês um pouco como que funciona a doença de Lessa, a doença de lúpus, a qual eu fui diagnosticada há 3 anos atrás, e só agora eu tomei a iniciativa de estar explicando pra vocês. E é isso.